Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, a gente poder ouvir a palavra dEle, por a gente poder receber a sua palavra em nosso coração, da gente ter ouvidos para ouvir essa palavra santa, essa palavra poderosa em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos e fizesse uma oração comigo, agradecendo ao Senhor por esse dia, pelas lutas, vitórias, conquistas que você conseguiu, que você alcançou, que você passou durante esse dia, mas sabendo que Deus, Ele continua, Deus, Ele permanece cuidando de você, amém? Que você possa orar juntamente comigo, amém? Senhor Deus e Pai, Deus grandioso, Deus soberano, Senhor, entre Tua santa presença, meu Pai, nessa noite, Senhor, para agradecer, meu Pai, por esta palavra, para agradecer, meu Deus, por este Evangelho Santo, Deus de Israel, quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra poderosa, Senhor, porque o Senhor não tem me deixado desfalecer, o Senhor tem me fortalecido através da Tua palavra, o Senhor tem fortalecido a Tua igreja através da Tua palavra, Senhor, não nos deixa desfalecer, não nos deixa perecer, não nos deixa desistir, Senhor, mas que possamos permanecer, meu Pai, proclamando esse Evangelho, meu Deus, que gera salvação, proclamando, meu Deus, essa palavra, meu Pai, que gera vida em nome de Jesus. Senhor, que nessa noite, meu Pai, de segunda-feira, essa palavra ela venha arder em nossos corações. Ela venha trazer, meu Deus, algo marcante para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco através da Tua santa e gloriosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A meditação hoje, irmão, a nossa palavra, na verdade a palavra de Deus, a palavra que nós vamos receber nessa noite está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele que eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no selo do Pai, este fez o conhecer. Este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, pois, És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhes: Pois quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireita o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, dizendo: Por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após a mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. Até aqui. A palavra de hoje ela vai falar um pouco sobre o livro de João e sobre alguns fatos que estão acerca desse livro. Então eu vou começar essa palavra falando que dentro desse evangelho ele há uma diferença dos outros evangelhos do Senhor. Esse evangelho ele vai ter 90% do seu material, do seu conteúdo exclusivo de fatos que não foram registrados ou não foram relatados nos outros evangelhos. O evangelho de João, ele é muito singular, ele não se concentra apenas nos milagres, apenas nos feitos, mas sim na divindade do Senhor Jesus Cristo, em provar para aquelas pessoas ali de Jerusalém que Jesus Cristo era o Deus em forma de carne, era o Filho de Deus e era Deus. E é isso que João ele começa a pregar no capítulo 1. Só que eu quero ressaltar que muitas vezes a gente se confunde pensando que o Evangelho de João foi escrito por João Batista, mas a verdade não foi. Foi escrito por um dos apóstolos que era muito próximo de Jesus. João, a quem se refere nesse livro, é João, filho de Zebedeu.
e que mais especificamente Jesus o chamava. Uma leitura atenta do Evangelho de João sugere que o autor era um apóstolo, um dos 12, aquele que Jesus amava. Está lá no capítulo 13, versículo 23. Então, não foi João Batista que escreveu o Evangelho de João, mas sim João, um apóstolo, que era próximo de Jesus e que o próprio Jesus falava que ele o amava. Então, esse livro, essa carta, nesse Evangelho, na verdade, ela vai trazer relatos que contribuem para a proclamação do Evangelho de salvação. Quando foram descobertos os papiros, as escrituras antigas que estavam no Evangelho de João, foi claramente observado o que ele queria passar, e ele queria provar ali para aquelas pessoas que desacreditavam em Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus em carne. Ele queria provar sobre esta palavra e esse testemunho que João levava sobre a sua vida. Essa palavra fala sobre o testemunho de João Batista, o testemunho que nós temos que seguir, de proclamar o Evangelho de Cristo, de falar da verdade da salvação, de provar e falar sobre a salvação que o Senhor Jesus nos traz. Muitas são as religiões que estão aí pelo mundo. Eu tenho uma Bíblia aqui de estudo que ela vai citar a opinião de várias religiões, e algumas desacreditam que Jesus era filho de Deus, umas acreditam que Jesus era só um profeta enviado por Deus, mas a palavra nos prova que ele era o Filho de Deus. No primeiro capítulo de João, quando ele vai testemunhar a respeito de Jesus, ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é o próprio Deus. Jesus invocou o testemunho de suas obras como prova da sua divindade absoluta. Então, ele invoca ali, mostra ali para as pessoas, ele não está fazendo para aparecer, mas as pessoas têm ali diante dos seus olhos a divindade do Senhor, a santificação que está sobre ele, os milagres que ele operava, as curas, os demônios obedeciam à sua voz. Então, ele estava a todo momento ali provando que ele era o próprio Deus ali diante daquelas pessoas, mas aquelas pessoas duvidavam, e até hoje os judeus, eles não acreditam que Jesus era o Filho de Deus, mas que ele era apenas uma pessoa enviada por Deus, segundo o Alcorão. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos aqui estudando a respeito do testemunho de João Batista. João, que é citado dentro do Evangelho de João, ele vai ser falado por conta da sua importância na proclamação da vinda do Senhor Jesus. Ele é a voz que clama no deserto, como ele mesmo fala, é a voz que vem anunciar a vinda do Senhor Jesus. E João, ele dá um testemunho de profunda vida com Deus, antes mesmo dele conhecer Jesus pessoalmente, antes mesmo dele ter o contato com Jesus, ele tinha fé no seu coração, e ele proclamava o Evangelho de salvação, crendo que Jesus viria para buscar, para salvar ali aquelas pessoas. Como temos vivido hoje, proclamando esse Evangelho, sendo uma voz que clama no meio de um deserto, no meio de um caos que tem acontecido pelo mundo, de pecado, de situações errôneas, de problemas, de todo o absurdo que nós podemos imaginar, e Deus tem nos levantado como uma voz que proclama esse Evangelho, uma voz que anuncia a vinda do Senhor Jesus, aquele que é o Verbo, aquele que estava com Deus, que é Deus, que se fez carne, que morreu por nós e que breve virá buscar a sua igreja. Então, João, ele fala que o próprio Jesus era a palavra de Deus, e essa palavra foi a mesma palavra da criação. Então está lá em Gênesis capítulo 1, no versículo, se não me falha a memória, versículo 20 alguma coisa, não me recordo exatamente, quando o próprio Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Então a palavra de Deus, que era Jesus, já estava com Deus, e ela fez parte da criação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aí João apresentar para aquelas pessoas Jesus Cristo como o Filho de Deus. E ele apresenta ali para aquelas pessoas, e as pessoas veem os sinais milagrosos,
ver o que Jesus estava fazendo, mas mesmo assim muitos não acreditavam, endureciam seu coração. E é o que temos vivido hoje. É pregado o evangelho, é falado do amor de Jesus, Deus opera milagres, as pessoas testemunham, mas não tem mais fé no coração das pessoas. O amor se esfriou, o coração endureceu, a pessoa não quer ceder para a presença do Senhor. Irmão, não é porque a palavra está dizendo que o amor de muitos ia esfriar, que o seu tem que esfriar. O seu esfriou porque você quis, porque você permitiu que isso acontecesse. Deus, ele não ia obrigar que o amor de muitos esfriasse, mas ele estava revelando algo que ia acontecer por consequência das próprias pessoas. Então, se o seu amor esfriou, a culpa não é da igreja, a culpa não é de Deus, a culpa é sua, a culpa é minha. Então, ele fala através dessa palavra que as pessoas estavam como aqueles que acreditavam, como foi falado, como o fariseu que envia ali uma pessoa para questionar a João Batista a respeito de quem ele era. Então, João vai dizer, porque ele veio falar de alguém que viria salvar a humanidade. Ele diz, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca havia sido visto por alguém, mas ele se faz como um filho, se faz carne e ali convive com seres humanos, se entrega para que hoje nós possamos ter vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E João ele vai falar de Jesus como Logos. Logos é uma palavra grega que significa a palavra de Deus. Então, ou seja, no Antigo Testamento, as palavras de Jesus. Portanto, o uso primário de Logos é denotar revelação divina de uma forma ou outra. João usou o termo em seu sentido mais exaltado quando personificou Logos para que se referisse a Cristo. O Logos existia eternamente como Deus, o Filho, e como Deus, o Pai. Na verdade, ele foi o Criador, mas ele se tornou um ser humano, Jesus de Nazaré, para que pudesse revelar o Pai e a sua vontade para a humanidade. Então, João ali, ele proclama esse evangelho de que Jesus era o próprio Deus, se fez carne para se entregar e perdoar os nossos pecados. Então, Jesus, ele faz isso por nós. E João, ele dá um testemunho de vida, o qual ele dedica toda a sua vida para proclamar essa palavra que está falando aqui. Tá? João Batista. Estou me referindo a João Batista, não a João, o apóstolo que escreveu o livro. Tá certo? Ele dedica a sua vida a proclamar essa palavra, a falar desse evangelho. E ele tem um testemunho de vida que alcança muitas outras. Inclusive, muitas vidas são salvas através do testemunho, através da pregação de João Batista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa palavra, ela nos mostra que um testemunho, que uma vida em retidão, uma vida seguindo os princípios do Senhor Jesus, ela traz consequências de salvação, consequências de transformação de vida. Quando há uma vida firmada no Evangelho, uma vida que busca o Senhor em santidade, que proclama essa palavra da salvação, ela vai gerar ali salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João, ele fala que as pessoas questionam se ele era o Cristo. Ele diz que ele não era nem digno de desatar a sandália dos pés de Jesus, mas que ele viria, que ele era santo, que ele estava antes de todas as coisas e ele permaneceria. Esse era o evangelho que João Batista pregava, o evangelho da verdade, o evangelho da correção. Esse era o testemunho que João Batista dava, diferente do que muito a gente escuta aí pelo Instagram, pelas redes sociais, as palavras que são pregadas hoje de completo conforto com a sua vida, com a sua carne, com a sua vontade. Palavras que são pregadas aí pela internet, distorcendo a palavra e o evangelho do Senhor Jesus. Mas quando lemos o evangelho de João, nós percebemos um evangelho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos mostra o Deus Salvador, o Senhor Jesus, que nos mostra particularidades da palavra do Senhor Jesus quando ele estava aqui na terra. E esse evangelho
gerou muita salvação. Então o testemunho de João Batista, ele ficou registrado pela sua vida de intimidade com o Senhor, pela sua vida de retidão na palavra de Deus. Que possamos pedir ao Senhor um coração reto, um coração que ama a sua palavra, um coração que vive em obediência, um coração que pode seguir os princípios dos testemunhos dos homens de Deus, daqueles que serviram ao Senhor em obediência, que serviram ao Senhor e proclamar esse evangelho até os últimos dias de sua vida. Em nome do Senhor Jesus, mesmo que o mundo não queira ouvir, mesmo que o mundo esteja corrompido, você esteja como uma voz proclamando num deserto, mas continue a proclamar, não se canse, não pare, continue a testemunhar sobre a palavra do Senhor, sobre esse evangelho que traz salvação, que traz transformação de vida, em nome de Jesus. Que você guarde essa palavra no seu coração, guarde o testemunho de João Batista, medite no evangelho de João, procure entender aquilo que a palavra do Senhor está nos revelando através dela, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade de mais essa segunda-feira poder trazer uma palavra de meditação, que ela fique guardada no seu coração, em nome de Jesus. Amém.